Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Falando de Gestão com o professor Henrique Gâmbaro. Hoje tenho dois convidados extremamente especiais, e lembrando que todo mundo que vem aqui é muito especial, mas hoje é diferente. Hoje eu tenho dois professores aqui e num momento de muita importância, não só para a Universidade Estadual de Londrina, mas também para a cidade de Londrina, que é a professora Andréia e o professor Miguel Bellinati. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigado, professor Henrique. Uma satisfação estar aqui pela segunda vez, inclusive. Opa, graças a Deus. Muito, quem é bom me volta, sinto muito professor. prestigiado, viu? Opa, obrigado. Quem é bom volta. E, professora, também, seja muito bem-vinda. Obrigada. Né? E o motivo de eu ter trazido vocês hoje aqui é o qual? É que a senhora é a nova reitora da UEL, reitora eleita da UEL, ainda não empossada, reitor, e o professor Miguel é como vice-reitor. E eu quis trazer vocês, porque quando há uma eleição de reitoria, nós não estamos falando só de mudança de cargo. Nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de mudanças, nós estamos falando de novas perspectivas. E como a universidade, para mim, que sou ex-UEL, formado em administração lá pela UEL e mestre pela UEL também, eu sei da importância da UEL para a cidade de Londrina, eu sei da importância da UEL para o estado do Paraná e sei também da importância do estudo das pesquisas feitas na universidade que estão aí brilhando no mundo inteiro. Então, nada como trazer vocês aqui para falar. E aí, como vai ser esse novo momento? Bom, é fundamental, nós precisamos, em um primeiro momento, resolver algumas questões internas. Valorizar, por exemplo, os nossos estudantes, porque hoje o movimento estudantil mudou muito. Sim. Há algum tempo atrás, DCE, centros acadêmicos, que continuam, têm uma grande atuação. Sem dúvida e nós nenhuma. Temos as baterias. E extremamente importante, Sim, né? fundamentais. Extremamente fundamentais. E hoje nós temos outras formas de organização, que são as baterias, torcidas, atléticas. Sim. Todas essas atividades, assim como o DCE, centros acadêmicos, têm que ser reconhecidas e valorizadas pela gestão. Sim. Do ponto de vista dos servidores também, é importante, nós temos a necessidade de formação continuada, tanto para o servidor técnico quanto para o docente, isso precisa, e também colocar essas novas realidades, né? Já temos muitos projetos trabalhando com inteligência artificial, por exemplo, mas nós precisamos ter essa política de valorização e também para que nós possamos manter tanto o nosso servidor quanto o docente atualizados. Sim. E do ponto de vista externo, a aproximação com a sociedade, participar das governanças, né? O professor André sempre coloca essa questão, participar ativamente na sociedade, né? Que a UEL possa ser um motor para o desenvolvimento de Londrina. Perfeito. E, professora, a UEL é uma cidade. A UEL é uma cidade. Fizemos uma eleição para a prefeitura. Exatamente. Ela teve essa dimensão. Exatamente. Em quantas pessoas nós estamos falando, professora? Cerca de 22 mil. Quase 23 mil pessoas. 22 mil pessoas dentro da UEL. Entre alunos, né, estudantes, servidores estatutários e em contrato temporário, e ainda os docentes. Mas nós temos uma outra forma de contrato que ela prevalece muito no hospital universitário, que esse número aumentaria aí cerca de, para mais 3 mil funcionários. Então podemos falar com 25 pessoas impactadas. 25 mil pessoas ali seriam impactadas por uma nova gestão. Lembrando que essas com contrato que a gente chama de chamamento público, que são principalmente alocadas no hospital universitário, elas não tiveram direito ao voto. Mas votantes hoje, uma comunidade de 22 mil e poucas pessoas. E não assusta, não, professor? Assusta. E como assusta? Na verdade, muitas vezes me perguntaram, professora, mas você não tem problema suficiente? Por que você quer ser reitora? Eu tenho um amigo. Professora, por que você quer ser reitora? E, na verdade, eu acho que a gente vem se preparando para esse momento, mesmo sem saber. Perfeito. Nunca entrei na universidade pensando, eu vou ser reitora. Perfeito. Pelo contrário, eu
tem uma carreira fundamentada dentro da universidade na pesquisa e pós-graduação. Perfeito. Que eu acho que a minha grande vocação é ser pesquisadora. Sim. Só que quando a gente entra na universidade, é aquela brincadeirinha que a gente tira sarro entre os professores, e você é professor. Perfeito. Que o aluno pergunta pra gente, professor, você só dá aula ou você trabalha também? Não é? Essa é a pergunta mais cruel que pode existir. É verdade, a gente brinca com isso porque, na verdade, a aula pra gente é um prazer. Sim, sem dúvida É nenhuma. um prazer. O professor que tem a identidade, a vocação de ser professor, é o momento que você se satisfaz. E isso sempre foi muito importante para mim. Só que a gente vai também fazendo, durante a nossa trajetória acadêmica, ocupando cargos de gestão. Perfeito. E a gente vem, né, Miguel, se preparando para isso. Então, nessa última gestão que nós estamos agora juntos, eu e o professor Miguel, como diretores de centro, a gente foi se preparando para aquilo e vendo que a universidade podia ser diferente da sua forma de fazer. Sim, e de impactar, seja internamente ou externamente. Então, quando vem essa ideia de ser reitor, vice-reitor, e daí eu tenho que falar, né? E o professor Miguel foi sempre a minha única opção para vice-reitor. Que legal, nós entramos ali dentro, né, trabalhando juntos dentro do Conselho de Administração, que é onde os diretores vão atuar. Nós nos identificamos desde o início e a nossa forma de fazer, de pensar, de projetar uma universidade diferente é muito semelhante. Então, nós fizemos essa parceria como uma parceria de princípios, de valores, não é só uma parceria eleitoral. E isso foi muito importante também para que a gente conseguisse pensar, são 22 mil pessoas, e aí vamos dar conta? Como é que vai ser todo esse processo? E a gente... O que a gente vê com tudo isso? Que a gente foi se preparando. E hoje, pensar que essa grande comunidade aí estará sob o nosso comando, é mais uma forma de pensar, Henrique, que nós não estarão sob o nosso comando, porque a nossa gestão vem da ideia também de que nós temos que trazer mais pessoas para a gestão, em especial os diretores de centro, que são os 9 diretores. A UEL ela tem 9 diretores de centro. Os centros de estudo, eles são centros de acordo com as áreas, expertise de cada curso de graduação e pós. E essas pessoas são representantes importantes, eleitos pela comunidade, a segunda maior eleição da universidade depois da reitoria, e essas pessoas têm que se aproximar mais do reitor e da reitora. Porque dentro daquele movimento que é o Conselho Universitário, Conselho de Administração, a gestão tem que partir dali. Então, nós, como gestores, nós seremos o quê? Articuladores de políticas que devem ser o quê? Aprovadas por esses conselhos. Né, Miguel? E uma questão que é importante colocar, nós falamos em impacto direto em 25 mil pessoas. Mas quando você começa a analisar tudo que é feito na universidade, o impacto é muito maior. Então, por exemplo, na década de 2020 mais ou menos, não lembro exatamente a data. Só um minutinho. Como é estranho falar na década de 2000? Parece que a gente está falando dos anos 50. Não, porque assim, se você pensar, nós temos, por exemplo, um hospital veterinário na UEL há muitos anos. E só na década de 2000, e acredito até que tenha sido em torno de 2020, que o município foi ter um hospital veterinário municipal. Mais recente. Então, assim, a UEL ela é inovadora em diversos aspectos. Às vezes, assuntos que são debatidos na universidade chegam à sociedade muitos anos após. Então, quando nós começamos a analisar esse impacto, aí você vê hospital veterinário, o hospital universitário, o EAJ, que é o Escritório de Assuntos Jurídicos, os museus, Casa de Cultura. O impacto é imenso. O impacto é gigantesco. A nossa orquestra ela é uma referência. Sem dúvida. Né? E... Não dá, gente, não dá para separar Londrina da UEL. Não tem como. Não dá. Se você falar de Londrina, você tem que falar da UEL. E é tudo isso, é festival de música envolvido, é festival de teatro envolvido, é pesquisa. Londrina sempre foi uma cidade de ponta. A cultura dela, né, a formação dela foi para ser uma cidade de ponta. Então, eu fico muito feliz em perceber que a UEL continua sendo essa referência dentro da cidade e fazendo muita diferença.
E nós estamos sofrendo uma nova revolução na cidade de Londrina, que é a tecnológica. Sim. Então, nós temos agora aqui em Londrina, não sei se todos sabem, por exemplo, o único hub de inteligência artificial do Senai é em Londrina. Então. E as pessoas não sabem. Temos uma Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial no estado. Londrina, ela tem um planejamento estratégico para que nós sejamos o quê? Uma referência em inteligência artificial aqui no nosso estado. Sim. Como a universidade vai participar dessa transformação, dessa revolução? Nós estamos tendo várias empresas de grande porte que estão vindo para Londrina na área de tecnologia. Sim, opa! E altos investimentos. Exatamente. Eu acho que é a Tata. A Tata. Vai abrir, são 2.500 vagas de trabalho, se eu não estou enganado. 2.500 vagas. Então, você não tem como hoje falar que a universidade não vai contribuir com essa mudança de perfil da cidade. Então, nós tivemos a revolução de ter lá na década de 70, Londrina, unindo as 4 faculdades e formando a Universidade Estadual de Londrina, e aí virando um grande polo de saúde, de prestação de serviços, né? O curso de Direito, os demais cursos da universidade crescendo e hoje chegando aí aos 54 cursos. E nós tivemos o quê? Nós somos um grande fornecedor de profissionais de qualidade para a cidade e de prestadores de serviço. Londrina se baseou nisso. Sim. Agora, nós estamos sofrendo um novo processo de mudança, que é o quê? O desenvolvimento tecnológico e novas empresas chegando. Então, qual é a participação da universidade dentro desse contexto? Sim. Nós precisamos também pensar nisso, porque quando eu falo em tecnologia, eu não estou falando apenas de um curso de ciência de dados e inteligência artificial ou de computação. Eu estou falando de tudo que precisa dentro das diversas áreas da universidade que nós formamos alunos, que envolva tecnologia. Então, eu tenho que abrir os nossos currículos para que os nossos alunos, né, os nossos estudantes, os nossos professores, eles tenham também essa formação e consigam se integrar dentro deste contexto de Londrina. Sim, porque eu percebo, gente, dentro da minha vida, aqui em Londrina, de gestor, etc., que a universidade ela é um polo de desenvolvimento, deve ser um polo de desenvolvimento para o mundo, não para o umbigo da própria universidade, né? Não pode ficar lá dentro a coisa. E o que eu percebo, professor e professor, é que muitas vezes a iniciativa privada tem medo de chegar na universidade. Existe uma certa descompasso de interesses. Certo. Existiu. Hoje, nós temos dentro da Universidade Estadual de Londrina a Intec, que é a nossa agência de inovação. Certo. Nós acabamos de receber da Yoshi a doação de um prédio para o CIT, que é o Centro de Inovação Tecnológica. Parabéns, Yoshi. Parabéns. Maravilhoso. Parabéns. Olha, um marco para a universidade bonito. E que vai fazer essa atração, essa integração de interesses. Sim. Mas é importante sempre a gente frisar a importância de nós termos uma universidade que ela seja pública, gratuita. Sim. E isso transformou a região de Londrina de forma... A transformação socioeconômica é muito importante, porque hoje nós temos esse acesso de diferentes camadas sociais da universidade, da cidade. Isso muda todo o perfil da nossa cidade. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa integração de forma a respeitar esses princípios públicos que são e de gratuidade, que são extremamente importantes. E é possível. E inegociáveis, né, professor? Inegociáveis. Perfeito. E é possível. Ensino público, gratuito de e qualidade, universal. Democrático e universal. Isso é inegociável. É inegociável. Isso é muito bom. Dentro dos nossos princípios de universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva, diversa, dentro desses nossos princípios, é possível dialogar com a sociedade. É isso que nós precisamos fazer, esse diálogo. Por que isso é tão importante? Porque dessa forma nós também vamos formar cada vez mais profissionais de excelência, porque essa prática é importante. Nós vamos levar os nossos diversos projetos para as empresas. É importante para eles também. Isso vai mudando o perfil. Professora, a gente está falando aqui da importância. Explica um pouco, professor ou professora, quem acha melhor, o papo da pesquisa, da extensão e do ensino.
É porque às vezes as pessoas não sabem direito o tripé da universidade. Na verdade, a universidade ela é formada por esse tripé: ensino, pesquisa e extensão. Perfeito. Hoje nós temos, até por iniciativa de mudança na legislação, um incentivo muito forte à extensão. Extensão. Né? Mas isso não significa que um seja mais importante que o outro. Perfeito. Todos são importantes. Perfeito. O ensino, a pesquisa e a extensão. Perfeito. A UEL ela tem uma tradição na pesquisa muito forte. Nós temos... Vamos entender. O ensino é o pé que é formar os alunos. Isso, é formar o estudante, a graduação. Tá. A pesquisa envolve também a graduação, mas a pós-graduação. A pesquisa é para criar conhecimento. Isso. Novos conhecimentos, Isso. desenvolvimento, novos materiais, a pesquisa. E a extensão... é agir na sociedade. É promover transformação. É com esse conhecimento que é produzido ali, ou que é reproduzido ensino, ali, que é ensinado, é atuar junto à sociedade. Perfeito. E promover transformação. Eu estou perguntando isso, gente, que para nós isso é arroz com feijão. Sim. Mas para muita gente não entende esse tripé. É fundamental, entendeu? essa pergunta. O ensino, como é que nós fazemos o ensino? Nós trabalhamos o ensino nos nossos cursos de graduação, nos nossos projetos de formação complementar, nos nossos projetos de ensino. O que nós estamos trabalhando aí? Basicamente, fazer com que o ensino, o aprendizado dos cursos de graduação sejam cada vez mais qualificados. Perfeito. Tá certo? Então, grande diferencial da universidade. Temos inúmeros milhares de projetos de ensino. Para quê? Para que contemple essa graduação de excelência que a gente busca. Perfeito. Quando eu penso em pesquisa, normalmente a gente associa a pesquisa à pós-graduação, mas nem sempre os projetos de pesquisa eles são vinculados a projetos de orientação, por exemplo, de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Okay. A universidade, hoje, ela tem aí uma grande porcentagem de doutores, principalmente mestres e doutores, isso é um grande diferencial nosso. Mas nós temos aí que esses doutores, eles podem estar, ou mestres, realizando seus projetos de pesquisa, ou podem estar, uma parte deles, inserido dentro da pós-graduação. Nessas duas situações, Henrique, é fundamental a gente pensar. Nós estamos gerando conhecimento, nós estamos capacitando e qualificando profissionais para exercerem a docência também no ensino superior, mas nós estamos também criando inovação. Perfeito. Fazendo novas descobertas, contribuindo para a ciência e a expansão do conhecimento. Okay. Isso aqui não se desvincula da graduação. E isso é fundamental saber. Então, uma universidade que faz pesquisa, que são geralmente as públicas, pesquisa e pós-graduação, isso aqui qualifica muito o ensino. Perfeito. Tá? Isso é extremamente importante. É onde o conhecimento está sendo gerado. Exatamente. E o aluno está contribuindo para a geração do conhecimento, por exemplo, participando dos nossos, sendo bolsista de iniciação científica, então é muito importante. E o terceiro ponto é a extensão, que é como o professor Miguel falou, é quando nós usamos essa expertise de conhecimento, gerando aí projetos que são levados à comunidade para fazer com que essa comunidade participe e receba um pouco daquilo que nós recebemos como sendo uma universidade pública. Então, nós recebemos a possibilidade de um conhecimento público, gratuito, de excelência, e nós devolvemos para a sociedade aquilo que ela precisa, em diversas áreas. Sejam projetos de ensino, pesquisa e extensão, nós temos milhares deles na universidade. Que legal, professor. Muitas vezes a gente não consegue dar publicidade a tudo aquilo que é feito. Sim. O que é muito importante? Quando o governo muda, o governo federal coloca a lei que nós temos que fazer 10% dos nossos currículos de graduação. Então, são aí 400, 500 horas para cada aluno exercer a extensão, ele está pedindo o quê? Olhe, universidades, levem aquilo que vocês produzem aqui dentro para a comunidade e faça a transformação social. O recado universidade, aproxime-se da sociedade. E faça a transformação. Não seja algo à parte da sociedade. Exatamente. Né? É uma forma de devolução para a sociedade daquilo que ela contribui, porque é a sociedade que nos paga. Sim, e isso é muito importante. Isso faz com que a gente faça essa aproximação maior. Perfeito. Só que hoje também, Henrique, enquanto nós achávamos que o tripé era ensino, pesquisa e extensão, e a extensão vem como a mais nova a ser priorizada pelo governo nos nossos currículos, o que acontece? Hoje, a própria pesquisa e pós-graduação exige e tem
pelos editais de fomento, pelas bolsas, que os nossos projetos de pesquisa estejam também realizando extensão. Que legal. Então, eu vou te dar um exemplo. Temos o projeto de câncer de mama. Certo. Então, eu vou pesquisar genes, novas terapias, algo muito laboratorial, algo muito dentro da universidade. Mas dentro desse projeto, hoje, para ele participar de editais de fomento, para ele fazer, ter novas bolsas, o que o governo tem feito? Aqui dentro eu também preciso colocar algo de extensão. Então, o que se faz já? Nós colocamos dentro desses projetos, por exemplo, na rua, no Dia da Sergipe, pessoal que trabalha com a pesquisa de ponta, indo para a sociedade explicando como se faz o diagnóstico, ensinando as mulheres a se tocarem. Então, essa interação e essa mudança que a universidade vem passando, ela é fundamental para que a gente consiga enxergar hoje e cada vez mais o que a UEL pode levar ali na nossa sociedade. Sim, e é muito legal isso, porque, gente, eu percebo que a UEL, ela se distanciou da sociedade nos últimos anos. Né? Nós percebemos isso, você não vê tanta... você vê Ouro Verde, você vê ali o hospital, etc., mas você não vê uma presença como havia na minha época, foi o que? Anos 90? Anos 90. Anos 90. Nossa, a gente vivia dentro da... eu brinco que ser aluno da UEL era status. Era status. E aí, de repente, eu percebi um distanciamento. Curiosamente, à mesma época, a gente vê também uma questão de política partidária muito forte, né, que começa a fazer peso. E, puxando esse gancho da política, a chapa de vocês era de oposição, né? Era de oposição. Sim. E aí? Então, o nosso compromisso foi uma defesa institucional. Okay. Promover uma defesa da Universidade de Londrina, sendo apartidária. Então, na verdade, nós não tomamos lado. Nós defendemos... O nosso lado é a Universidade Estadual de Londrina. Perfeito. Nós vamos conversar com o governo municipal, porque tem muitas políticas interessantes que são realizadas junto com o governo municipal. Inclusive, a professora André tem um projeto, né, que atua junto com lideranças do município. Nós temos também o diálogo junto com o governo do estado, tá? E junto com o governo federal. Então, nós temos um governo federal à esquerda, o estadual e o municipal mais à direita. Enquanto instituição, nós precisamos dialogar com todos. Todos. E precisamos ter políticas com todos. Sim. Né? Isso é fundamental. E com relação à aproximação da sociedade... tem a questão das atividades que são desenvolvidas pela UEL, né, os nossos museus, enfim, os hospitais, enfim, mas tem a questão da comunicação também. Acho que é fundamental a comunicação, que a universidade consiga demonstrar tudo aquilo que está sendo feito, desenvolvido, e que a sociedade consiga perceber também. Perfeito, porque todos aqui, ou talvez o Miguel não, mas eu lembro que o resultado era tão importante, é tão importante ao UEL que o resultado do vestibular era ao vivo na televisão. Né? A programação parava em Londrina da TV para falar nome por nome das pessoas que passavam na UEL. Curso de medicina, Alexandre Tararará. Eu lembro do meu resultado de vestibular, foi assim, 2 horas esperando ali, ouvindo no rádio, curso de farmácia, e você ficava, aquele era um evento. Era um evento. Eu não peguei essa época, minha época já havia a impressão ali da folha, eu lembro desses eventos no calçadão, mas eu sei de histórias de pessoas que às vezes... não conseguiram ouvir e acharam que não foram aprovadas porque não ouviram o nome dela e depois descobriram que estavam aprovadas. Parava, Londrina parava nesse dia, 2 vezes por ano, entendeu? Parava e era a coisa mais importante. Londrina ficava em festa, né? E, então... Lembram dos 4 dias de vestibular? 4 dias de vestibular. Começava no domingo. Começava no domingo e acabava na quarta. E era... maravilhoso, lembra disso? E chegava no último dia, tinha a festa do vestibulando. Isso movimentava Londrina de uma forma que as pessoas que vinham para o vestibular
elas ficavam mais porque tinham que participar da festa na quarta-feira, lembra disso? O hotel tudo cheio. Era uma movimentação muito interessante. Restaurantes cheios. Era Londrina borbulhava de essa gente. Mudança, ela acontece também, Henrique, a gente tem que pensar que a sociedade muda também, né? Sem dúvida, a gente vê que não ocorreu uma mudança importante na sociedade e também hoje a gente tem um número muito maior de outras instituições de ensino que estão em Londrina e região e isso também muda o perfil daquilo que a gente pode hoje oferecer, e também em termos de concorrência. Hoje, um vestibular de 4 dias também já não é mais viável. Não é mais viável, Mas aquilo que você falou, né, desse distanciamento da sociedade e de política. O professor Miguel muito bem explicou qual foi a nossa proposta durante a campanha. E isso não vem com uma mudança daquilo que nós somos. E da nossa trajetória na instituição. Então, eu até ouvi de um político de esquerda, porque eu tenho a possibilidade, e acho que o Miguel também, e a gente discute muito isso, que é não ter político de estimação. Perfeito. Nós precisamos ter o quê? Um discurso e uma conversa que seja uma conversa pensando na instituição. E não pensando em cargos políticos, não pensando em o que eu vou fazer depois que eu sair deste cargo. Não, eu pensando na universidade e no que precisa ser feito hoje. Pensando que são 4 anos de gestão, né, Miguel? E a gente não consegue resolver tudo, mas a gente tem que plantar a sementinha da mudança para que o próximo possa. Então, quando a gente começa na campanha eleitoral, um pouco antes, essa polarização política veio de uma forma muito forte, como se fosse uma política nacional de direita contra esquerda, extrema-direita contra extrema-esquerda. E isso, de alguma forma, inclusive esse político, quando a gente acabou conversando, ele falou para mim, professora, só polariza quem não tem mais nada para ofertar para a universidade. Nossa. Porque daí, e isso foi algo que me gravou muito, eu falei muitas vezes com o professor Miguel, se este político estiver me ouvindo, ele vai saber. E isso me marcou muito. Por quê? Porque nós temos muito para oferecer para a universidade. A polarização, ela leva a uma questão de limitação. Uma limitação de diálogo, né, Miguel? E acho que, só um pouquinho, além da limitação do diálogo, ela eleva também o gestor como uma figura política dentro de partidos. Perfeito. E isso não é o que tem que ser. O reitor, ele não pode ser uma figura política partidária, porque hoje eu tenho um governo municipal e estadual alinhado a uma determinada dimensão, e eu tenho um governo federal. E a UEL, hoje, ela tem inúmeros recursos que são federais e inúmeros recursos que são estaduais. E nós precisamos nos inserir nas políticas municipais. E essa participação e a ocupação desses espaços que faz com que a gente precise ter a capacidade e, principalmente, a inteligência de saber que espaços eu preciso ser recebida e quais os posicionamentos que são meus. Perfeito. E quais os posicionamentos que são institucionais. Porque da mesma forma que a universidade é laica, ela também deve ser apartidária. Por quê? Isso significa que eu sou apolítica e eu não tenho religião nenhuma? Não. Significa que eu tenho, como universidade, como princípio universitário, aceitar diferentes ideias e posicionamentos. É isso que faz com que sejamos diversos e sejamos tão importantes na formação de massa crítica. Perfeito, sem dúvida. A polarização, ela retira a discussão daquelas questões que são realmente importantes. Então, por exemplo, o que é importante saber? Como nós vamos nos relacionar com a sociedade, como nós apoiaremos os nossos pesquisadores, como nós buscaremos recursos para financiar a extensão, como o estudante será amparado. Perfeito. Isso é o importante. A polarização, ela retira a discussão desse centro. Então, ela é muito ruim. Eu acho que a polarização, ela diminui a conversa, ela torna a conversa uma ideia de ignorância, não de eu não conhecer, mas de eu ignorar o outro, entendeu? De eu ignorar, né? E outra,
que eu sempre, como gestor, como formado em ADM, tudo, é que quando eu estou como gestor, pouco importa quem eu sou. Entendeu? É como a senhora colocou. Eu posso ser muçulmano, eu posso ser católico, mas no momento que eu estou de gestor, eu trabalho para todos. Exatamente. Né? Eu não trabalho para a direita, eu não trabalho para a esquerda, eu não trabalho para determinado grupo político, né? Ou de outros interesses. Né? Então, o gestor... a capacidade do gestor de atuar, porque aí tem que ter liderança, tem que ter o exemplo dado, como vocês colocaram, vocês trabalham para o UEL. Exatamente. Entendeu? A senhora está interessada no sucesso da UEL, da universidade, o professor interessado no processo. E uma coisa que a senhora colocou, professora, é a questão do gestor. Uma coisa que eu sempre reparei nas universidades públicas é a questão do professor entrar como professor, tá? Ele vai lá, tem muita competência, tá ali, tá no dia a dia, ele entende a estrutura e acaba sendo... não é promovido, acaba... conquistando algumas posições posição de gestor. Liderança e de gestão. E que eu percebo é que, quando isso acontece, ele se afasta do mundo da sala de aula. Né? Eu até estava comentando aqui, um pouco antes com vocês, que eu trabalhava numa universidade onde, no organograma, o professor era o último, era o mais baixo cargo da universidade, e eu olhava aquilo e falava, como é que pode? Não dá, entendeu? Não dá, né? Eu tenho que inverter isso daqui, porque o professor que está em contato é o professor que forma tudo. Então, eu percebo que tem muita gente que vai para a gestão e acaba se afastando da sala de aula, e se afastando da sala de aula, acaba se afastando do principal da universidade, que é o aluno. Perfeito. Né? Eu encontro isso na UEL também, essas situações? Não, pode ir. Encontra, e isso é algo que também faz com que a comunidade se incomode bastante. Certo. Bom, o que acontece? Nós temos grandes eleições na universidade, então cargos eleitos, que são, por exemplo, a maior eleição para a reitoria. Sim. Depois nós temos a segunda maior eleição, que são os diretores de centro. Então, a UEL tem 9 centros de estudo, como eu falei, com os cursos de graduação e pós-graduação distribuídos nesse centro de acordo com as suas áreas de conhecimento. Depois disso, nós temos as chefias de departamento, que são eleitas, e os coordenadores de colegiado, de graduação e de pós-graduação. Esses são cargos eleitos. Mas nós temos uma parte administrativa da universidade que são cargos indicados. Sim. Pró-reitorias, alguns diretores de órgãos. O que acontece? É muito comum que determinados cargos indicados, eles acabem ficando conforme a gestão vai mudando. Tá? Sim. E isso muitas vezes tem um caráter muito mais político do que um caráter técnico. Perfeito. Tá? E isso incomoda. Porque a grande briga, né? Técnico e político. Né? Técnico e político. O ideal seria que nós pudéssemos fazer uma integração técnica com a possibilidade de interação política também, que é importante dentro da universidade, principalmente se essa interação política for a capacidade de diálogo. Sim. Isso é fundamental. Mas nós precisamos, quando prevalece uma indicação, né, quando acontece uma indicação, tem que prevalecer a técnica. Sim. E isso é muito importante. E nem sempre isso prevalece. Então, nós temos aí alguns gestores em determinadas áreas que estão há 8, 12, 16 anos fora de sala de aula. Sim. E isso não é bom nem para o próprio gestor, nem para a comunidade, porque é importante que a gente ocupe cargos de gestão, mas a gente esteja alinhado com aquilo que a base quer, que a base precisa. E muitas vezes você ficar tanto tempo afastado da sala de aula, e vou falar então como nós, né? Nós docentes, porque tem a situação também do agente universitário que ocupa o cargo e fica ali sempre achando que ele tem que continuar. Sim. É muito importante para nós, Henrique, saber o que está acontecendo lá na base. Sim. Até eu falei para você o exemplo do prosaico. Ser professor não é prosaico. Ser professor é a essência daquilo que nos colocou dentro da universidade. Nós não fizemos concurso
para sermos pró-reitores, para sermos diretores ou para sermos reitor. Não, nós fizemos concurso para sermos professor e fazer a missão mais digna que existe, que é ensinar outras profissões. Sem dúvida nenhuma, né? É a função. Então, isso é a nossa essência da universidade. Quando eu começo a fazer dos cargos uma forma de trajetória dentro da universidade, eu perdi a minha essência. E eu preciso retornar e verificar como está. Eu não serei uma boa gestora se eu não conhecer, Henrique, como é que acontece a extensão. E eu conheço a extensão de falar? Não, eu preciso conhecer a extensão de fazer. Perfeito, tem que sofrer. Eu tenho que ser uma boa gestora e pensar em o que o estudante precisa, o que o nosso... atuando como docente, fazendo pesquisa e pós-graduação. É claro que eu não tenho eu não tenho o tripé de uma forma igualitária, mas eu tenho conhecimento de tudo, e o professor Miguel também tem. Isso é importante, e isso faz o gestor deixar de ser aquele gestor de gabinete que vai simplesmente organizar e planejar de uma forma que ele acha correta, e faz com que faça o quê? Nós organizemos, e a equipe que a gente vai colocar, faça uma gestão em cima daquilo que é o problema. Eu não preciso esperar uma campanha eleitoral para descobrir qual que é o problema da universidade. Por quê? Porque eu vivi esse problema, ele viveu, as outras pessoas vivem. Então, essa saída da sala de aula de alguns professores incomoda a comunidade e não é bom para ninguém, inclusive para o próprio professor. Eu vejo, professora, de duas formas. E, professor, eu vejo isso de duas formas. Primeiro, que a coisa permanece, ela não muda. Entendeu? Eu estou ali há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos, não vou mudar, a coisa vai continuar. E a mudança, mesmo quando está bom, a mudança tem que acontecer porque é uma questão de evolução. Exatamente. Entendeu? É uma coisa dinâmica e eu não posso permanecer. Então, a primeira coisa, quando eu vejo que uma pessoa está numa liderança há 15 anos... não dá. Ou o cara é um gênio, pode ser, legal, entendeu? Não, há exceções, mas normalmente não é assim, né? Então, a pessoa não muda, não evolui, porque para ela tá bom daquela forma. E um outro ponto também que eu enxergo é que o professor que não está na sala de aula, o gestor que não está na sala de aula, ele não sabe o perrengue da sala de aula. Exatamente. Entendeu? O diretor de extensão que não vai lá montar a barraca, que tem lá a feira e a gente tem que montar a barraca e não tem a cordinha para montar a barraca. E isso, eu lembro de eu fazendo isso, do professor Acontece Miguel muito, né? fazendo isso, que não tem, que então, e cadê o cara que mandou? Você fica ali no sol, não tem água, por exemplo. Não tem água. É um problemão. Então, eu acho que o grande problema de todo líder, e isso não é dentro da universidade, é geral. O líder que não está junto, o líder que não... Porque é o que eu sempre falo, se você tem uma empresa boa, é que você tem líderes bons. Se você tem uma empresa tóxica, é porque você tem líderes tóxicos. Você falou isso para mim aqui no começo, eu concordo com isso. Tem líderes tóxicos. Então, porque quem dá o perfil, quem mostra o caminho é a liderança. E quando a liderança não está junto com a base, né? Quando eu falo base, é o principal. Universidade está ali, não é para fazer extensão, está ali para ensinar. Né? Então, se eu estou longe disso, eu me perco e vira esse mais do mesmo todo ano. Você sabe que essa é uma questão que sempre me preocupou muito. Enquanto diretor de centro, eu tomei essa decisão também de estar próximo à graduação. Então, por exemplo, tem um projeto que eu coordeno, que é o Direito da UEL Trajetória Histórica. Que um legal. Projeto de extensão. Eu continuei realizando as minhas atividades, continuei realizando as reuniões, participamos e ajudamos na organização de exposições relativas aos 50 anos do EAJ. Que legal, 50 anos, professor. 50 anos, hoje, acho que agora tem 51. Parabéns para o UEL, parabéns para o UEL, 50 anos. Então, do EAJ. Do EAJ. Então, assim, por exemplo, nós ganhamos a eleição, 2 dias depois eu participei de uma banca de mestrado. A gente tem que continuar. Porque é importante manter esse contato. Né? Uma coisa que eu sempre brinquei eu sou professor e estou coordenador.
Antes de tudo, eu não sou chamado coordenador, eu sou chamado de professor. Exatamente. Né? E eu acho que essa é uma base bem bacana. E é uma profissão tão bonita, é uma profissão que nos permite hoje impactar na vida de tantas pessoas, de tantos profissionais. Vocês já fizeram ideia de para quantos alunos vocês já deram aula? Para muitos, hein? Olha, eu não sei dizer, preciso fazer essa conta. Então, um dia eu parei e fiz, cara, deu mais de 10 mil. Com certeza. Porque tranquilo. Nós já trabalhamos juntos e eu lembro que alguns anos atrás as turmas gigantescas, eu lembro disso. O direito tem turmas gigantescas, tem 3 turnos de 80 alunos cada, não é? 80 alunos cada turno. Eu, por causa da minha formação, professor, eu dava aula no marketing, no direito, na administração, em vendas, em logística. Onde dava aula, onde abria a porta, eu entrava. Você entrava para dar? Mas você sabe que eu já lecionei, né? Gestão em vendas também. Eu lembro desse curso. Jura? Gestão em vendas. Eu era o coordenador. Aí o Miguel... Cursos humanos também, né? Também, 2 cursos, né? Era RH e gestão estratégica em vendas. Isso. Esses dias eu trouxe 3 ex-alunos. Olha que legal. Foi muito legal, cara. Muito legal. Eu reencontrei alguns, eles estão atuando na área, importantíssimo. Não, os 3 de sucesso aqui, cara. Era bem legal. E pra gente, quando a gente encontra um aluno que superou a gente... é a melhor coisa do mundo. Né? Você pensar que aquele aluno foi você que contribuiu para a formação dele, muitas vezes ele vem e te agradece. Isso daí não tem cargo, não tem nada que vá superar a tua emoção de ter esse reconhecimento. Sem dúvida. Eu fico emocionado quando um ex-aluno, uma ex-aluna vem lecionar na UEL. Nossa, que legal, é uma emoção, professor. Assim, você vê ali aquela pessoa que você... atuou como docente, que você foi professor, às vezes foi o orientador e de repente ela volta. Nossa, demais. E você colocou muita coisa sua ali, né, cara? Sim. Bem bacana. Voltando ao mundo da UEL, voltando à coisa, o que podemos esperar da UEL para os próximos anos, gente? Bom, uma reaproximação com a sociedade. Perfeito. Tá? O respeito às decisões dos órgãos colegiados. Perfeito. E a valorização dos nossos servidores, assim como o apoio aos estudantes nas mais diversas demandas. Certo. É isso que nós agora, explicando trabalhar. Isso de uma forma não tão institucional. Vamos lá. Tá bonito o discurso. Tá bonito, né? Então, a professorinha vai tentar explicar. Vai lá, explicando o que o professor Miguel falou. Nós partimos de uma ideia central para fazer o nosso plano de gestão. Então, dentro desse plano de gestão, vou falar para um professor de gestão, meu Deus. Por favor. Meu Deus. Só tenho aqui que agregar, professora. Então, agregue. Especialista em oratória também. Meu Deus. Então, Henrique, o que nós pensamos ali? As pessoas hoje, elas precisam ser mais valorizadas. E nós temos 3 categorias fundamentais dentro da universidade. O estudante, o professor e o funcionário. Agente universitário, que a gente chama. Que é o servidor público. Que está lá. Servidor público somos todos nós. Sim, Mas entendi. é o agente universitário que, na verdade, é uma peça fundamental dentro da universidade para que ela funcione. Perfeito. Então, não existe ensino se eu não tiver o agente universitário. Perfeito. Tá? Nos diferentes níveis de formação. Bom, com base nisso, pensando que isso aqui tem que funcionar muito bem, o que são as principais demandas? Então, o que eu preciso fazer, Henrique, para que esse aluno... Primeiro, o que a universidade tem como missão institucional? Fazer transformação social por meio do ensino. Isso é a nossa função. Como é que eu vou fazer transformação social? Por favor. A nossa missão como universidade pública gratuita, de qualidade, de excelência, democrática e inclusiva, o nosso papel na sociedade é fazer transformação social por meio do ensino. E essa transformação social só vai acontecer se o aluno, depois que ele entrar na UEL, ele sair formado. Porque se ele não sai formado, se ele desiste no meio do caminho, se ele tem dificuldades inúmeros motivos, ele não sai, eu não cumpri como universidade o meu papel principal, que é fazer a transformação social. E essa pessoa
aqui também não vai voltar para a sociedade e transformar o ambiente, a família e tudo aquilo que ele poderia transformar se ele tivesse sido formado. Então, pensando, como é que eu faço com que esse estudante ele consiga cumprir a sua função na sociedade? Sim. Nós vamos trabalhar muito com permanência estudantil, e que é o que o Miguel fala, valorização do estudante. Mas como que eu valorizo o estudante? Primeira coisa, dando condições para ele estar na universidade. Certo. Então, a universidade, ela avançou muito, Henrique, no que a gente chama de formas de acesso. Então, nós temos o sistema de cotas, que será mantido. Sim. E, quando possível, ampliado. Nós temos formas de acesso pelo SISU, formas de acesso pelo vestibular, pelo sistema de cotas, pela prova Paraná. São diferentes formas que fazem com que o aluno consiga chegar na universidade. Perfeito. Beleza, mas e aí? Ele chegou. O que ele precisa para terminar? Então, nós levantamos os 3 principais pilares que fazem com que um aluno desista. A evasão estudantil. Sim. Financeiro é muito importante? É muito importante. Hoje nós temos aí, depois da pandemia, você sabe, a situação socioeconômica piorou muito. Sim, sim. Então, as bolsas de inclusão, elas precisam cada vez mais serem apoiadas financeiramente pela universidade para que a gente consiga. Então, formas de conseguirmos novos editais, novas bolsas de inclusão, moradia estudantil, que fazem com que restaurante universitário, que a gente estava com... Isso tudo faz com que o aluno tenha algum apoio financeiro para que ele consiga se manter. Então, as formas de apoio financeiro são importantes. Segundo ponto, saúde mental. Então, quando você vai olhar causas de desistência, a saúde mental, ninguém fala, eu desisti porque eu tive problemas de saúde mental. Mas muitos relatos dos mais diversos têm a saúde mental como algo fundamental no processo de desistência. Sim. Então, nós pretendemos fazer o quê? Fortalecimento de um órgão muito importante dentro da universidade, que é o SEBEC, que faz esse apoio ao estudante. Como que eu posso trabalhar com saúde mental dentro da universidade? Se há muitos anos atrás eu não tinha um psicólogo, eu não tinha um psiquiatra, eu não tinha estrutura, hoje eu preciso ter. Sim. Isso faz parte da realidade da sociedade que vivemos hoje, cada vez mais. Por isso que você falou para mim, não é mais o direito, o segundo curso mais concorrido, não, é psicologia. Por quê? Qual que é o reflexo disso? Dá-lhe NR1 aí, gente. Exatamente, nós precisamos implantar isso. Norma reguladora número 1, agora são aspectos psicossociais. Exatamente, são fundamentais. São fundamentais. Então, estruturação de um bom projeto ali para o SEBEC, dar estrutura para que ele possa trabalhar de forma cada vez mais eficiente com esse tipo de demanda que a sociedade chega dentro da universidade com o nosso aluno. Terceiro ponto, apoio pedagógico. O apoio pedagógico nós temos dentro da universidade, o NAC, que é o Núcleo de Acessibilidade. Nós queremos fortalecer isso aí. Por quê? O que é acessibilidade? Eu tenho acessibilidade em termos de infraestrutura, então eu penso na cota para PCD, eu penso nas dificuldades ali de locomoção, de mobilidade, mas eu tenho que pensar também, Henrique, nas dificuldades de aprendizado. Eu preciso analisar dados e verificar qual é o ano que mais tem desistência para aquele curso. E ele tem mais desistência por quê? Porque eu estou tendo uma falha na formação básica e esse aluno acaba chegando ali, não tem... Porque eu não posso esconder esse tipo de dado. Esse dado tem que ser trabalhado. Então, o apoio pedagógico vai desde disciplinas que mais reprovam, o que eu posso fazer de uma forma mais efetiva para agir e fazer com... Porque o aluno, ele entrou, mas eu não posso largá-lo ali. É minha obrigação, a partir do momento, não é minha, que eu digo instituição, a partir do momento que ele entrou, ele ser amparado e ter condições. Ele tem que sair formado, entrou e tem que sair formado. Nós estávamos falando aqui, né, neurodivergente, TDAH, autismo, são formas diferentes de você aprender. Sim. Nós estamos nos adaptando para isso. Perfeito. Falamos agora há pouco, né, antes da crises de ansiedade, dificuldades de aprendizado, como é que nós estamos lidando com essa situação que cada dia é mais presente dentro da universidade. Então, esse foi o nosso foco do aluno, do estudante. Foco do funcionário. O nosso agente universitário. Qual é o problema do agente universitário? Condições de trabalho, valorização profissional.
Muitas vezes, esse funcionário não está tendo oportunidade de ascender na carreira, porque são sempre os mesmos. Isso desmotiva. Isso não deixa que a diversidade chegue também ali na... O que ele precisa? Será que ele está tendo muito... Você sabe melhor do que eu, retrabalho. Existe algo que deixa um funcionário mais inseguro do que você não saber como fazer e ficar perdendo tempo em retrabalho? Sem dúvida A questão do propósito é importante, né? Exatamente. A burocracia pela burocracia, ela é cansativa, né? Você tem que ter um propósito. Olha, eu estou fazendo isso por um motivo. Isso é fundamental também. O que eu sempre falo, a burocracia é uma das coisas mais importantes que tem, que é a questão do controle. Sem burocracia eu não tenho controle, sem controle eu não consigo tomar decisão. Mas quando é a burocracia pela burocracia, ela se perde. E uma coisa muito importante até que ponto hoje, dentro da universidade, eu mantenho a burocracia porque eu não confio nas funções que eu tenho. Perfeito. Certo? Perfeito. Você sabe isso aí. Opa. Então, quando eu penso lá que eu tenho um estatuto e um regimento que determina funções e cargos e essas pessoas hoje, elas se sentem inseguras para desempenhar aquilo que elas... É porque alguma coisa está errada. Perfeito. Então, se precisa sempre centralizar na figura maior daquele órgão, daquela reitoria, é porque alguma coisa está falhando nesse processo. A delegação está ruim, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Que legal. Então, a desburocratização, e a gente já começou esse processo de estudos, temos uma pessoa para cuidar de processos dentro da universidade, porque desburocratizar, a gente falou muito isso na campanha, não é digitalizar. Não, de forma alguma. É você eliminar etapas para que o nosso servidor, né, o nosso agente universitário, o nosso professor tornar mais eficiente. Mais eficiente para que ele desenvolva a sua atividade e não seja de uma forma sofrida. Sim. Então, você vai pegar muitas vezes vai assumir um cargo na universidade, seja de agente universitário ou de professor, meu Deus, você acaba não fazendo o que é a sua função principal e acaba se perdendo na burocracia. Perfeito. Então, eu vou pegar um coordenador de colegiado, e daí já entrando também no nosso professor, eu vou pegar aquele coordenador de colegiado, de curso, e ele tem que fazer o quê? Ele não tem que ficar fazendo burocracia. Ele tem que estar pensando em como fazer com que aquele curso tenha mais excelência. Não tem que ficar fazendo relatório, né? Não é relatório, abrindo e-protocolo e ficar fazendo esse monte de coisa. E o funcionário que está lá na ponta? Será que de 54 cursos ele tem que receber 1 milhão de e-protocolos para ele ler, analisar, passar... Então, isso daí está fazendo ir a cada vez com menos servidores, menos professores, menos agentes universitários. Então, eu tenho que pensar agora como é que eu vou fazer com que essa universidade tenha uma gestão pública mais eficiente, mas pensando que isso daí vai reverter diretamente na qualidade do trabalho e na motivação dessas pessoas em estarem ali. Perfeito. Então, quando a gente foca no professor, foca no agente universitário, eu estou pensando no quê? Em pessoas que passam 30, 40 anos da sua vida ali dentro, porque somos servidores. Pessoas que viveram épocas extremamente diferentes da universidade, que estão sentindo a mudança da sociedade e que estão, muitas vezes, de uma forma muito desmotivada. Se eu não ofereço uma capacitação para um servidor... ele para no tempo e ele não se sente importante. Da mesma forma, mas é só para agradar o servidor? Não. Esse servidor que vai estar mais capacitado, ele vai se sentir valorizado por poder desenvolver um trabalho cada vez mais... Esse servidor devolve para a instituição um trabalho diferente. Sem dúvida nenhuma, o resultado é diferente. Então, a gente parte deste princípio no plano de gestão para fazer o que ele falou, valorização. Valorização começa com processos também. Com processos. Os processos internos estando melhores, as pessoas também têm mais confiança no desenvolver das suas atividades. Quando a coisa está azeitada, eu lembro quando descobri que azeitada vinha de azeite. Azeitada. Eu fiquei, né? Quando a coisa está azeitada, que é os processos andando, tudo, há tempo para pensar, há tempo para criar, há tempo para discutir e há tempo para fazer. Exatamente. Né? Quando nós, como falei, o problema não está na gestão do serviço público, isso é geral, dentro de empresas privadas. Quando a coisa fica, tem que fazer relatório, tem que não sei, e eu perco
50%, 60% do meu tempo sentado preenchendo papel e vendo se a coisa está certa, eu não vou evoluir mesmo, né? Então, essa é a ideia de vocês em relação agora a esses próximos anos. Exatamente. Otimizar, fazer a coisa, melhorar os processos. Planejamento. Planejamento é algo fundamental dentro da universidade. O planejamento ele tem que ser um planejamento que seja um planejamento que venha atender aquilo que é prioridade para a comunidade. Então, não é prioridade para o professor André e o professor Miguel entregarmos obras. Sim. A nossa prioridade é o quê? É que o aluno saia formado. Para que ele saia formado com excelência, eu preciso ver o que esse professor e o que esse agente universitário precisam dentro deste processo. É aí que nós mudamos o conceito e vamos fazer o planejamento que seja casado, integrado ao orçamento da universidade. Perfeito. E as prioridades acadêmicas. E as prioridades acadêmicas são ensino, pesquisa e extensão. Que mais legal. duas que são importantes que a gente não falou, né? Qual? Verdade. Inovação. Inovação hoje é um pilar que tem que ser cada vez mais crescente da universidade. Não é um tripé. E assistência. A Universidade Estadual de Londrina ela faz assistência de qualidade. O que é assistência? É o EAJ que vai estar lá fazendo o papel de defensoria pública. É o hospital universitário, é a clínica odontológica, é o HV, é o museu, é a orquestra, é a... O que mais, Miguel? Faltou a gente citar de órgãos. Falou os museus. Os museus. A rádio. Então, são tantos... 107.9. 107.9. Tudo isso, Henrique, está contribuindo para a formação do nosso estudante. Sem dúvida. Ele está fazendo o quê? Uma assistência ali para a comunidade. Então, esses órgãos, eles são fundamentais para o ensino, para a extensão, para a pesquisa. Perfeito. Tá certo? Eu vou lá, é lá onde eu vou. É lá que eu vou pegar começar. Os dados. Exatamente. E com isso tudo eu vou mudando. Farmácia também nós não A farmácia universitária, minha área, bebê clínica, olha de assistente. Olha são quanta 14. coisa tem, gente. Aí que muda tudo nosso ensino. Você entende? Então, quando a gente começa a focar nisso daqui, dar prioridade, isso aqui é importante para eu fazer ensino. Sim. É fundamental, então eu não posso deixar isso aqui morrer. Sim. Então, tá na nossa prioridade. Que legal, você entende? Gente, que bacana. Então, esse planejamento, ele tem que ser feito de uma forma efetiva e tem que ser colocado anualmente para a gente saber o que eu vou fazer o ano que vem. Perfeito. Eu vou querer, por exemplo, o ano que vem, reformar um determinado centro ou eu vou buscar para uma obra nova? A comunidade tem que me falar, porque a obra nova é muito bom, mas manter aquilo que nós temos hoje de estrutura é muito importante também. Não adianta prédio novo e o banheiro do prédio antigo não está funcionando. É isso. Então, é essa visão um pouco mais diferenciada para aquelas necessidades básicas da universidade que a gente propôs durante a campanha. Perfeito, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês que me incomoda muito como ex-aluno da UEL, como londrinense. Muitos pais, hoje eu escuto, falando assim, eu não quero que meu filho vá para a UEL. Lá é política, lá é de esquerda, lá meu filho vai virar um bicho grilo. Né? E isso me incomoda muito. Por quê? Porque eu percebo um desconhecimento, uma certa ignorância, não no sentido de ignorar, de não saber, né? Não é do ser ignorante, ou de não saber. E eu percebo uma tipo, eu não quero que meu filho estude lá. O que vocês falam para um pai desse? O que vocês gostariam de falar? Sabe que eu passei por uma situação interessante. A filha de uma colega, que foi docente também, que trabalhou conosco, inclusive, ela foi aprovada em vários vestibulares e em um determinado momento ela falou, mas eu estou em dúvida, eu quero ir para uma outra instituição. Mas quando ela visitou o campus da UEL, conheceu a estrutura e viu o trabalho que era desenvolvido ali, ela optou pela UEL. Então, muitas questões acabam sendo essa falta de conhecimento mesmo. E aí que eu falei agora há pouco, nós temos que melhorar a nossa comunicação para que nós possamos mostrar tudo que é produzido e debatido dentro da universidade. Porque a sociedade, tendo esse conhecimento, essas
questões elas vão parar. Perfeito. Porque perfeito. é isso que nós temos que melhorar, a nossa comunicação. Porque criar uma imagem, né? É uma imagem. Exatamente. É uma né? imagem. Que foi criada. Nós precisamos melhorar isso. Porque ali se produz muito, se estuda muito. Às vezes eu vejo um comentário ou outro, eu falo, essa não é o UEL que eu trabalho, essa não é o UEL que eu vejo. Esses não são os estudantes que estão ali, que estão ali. Eu sempre percebi isso e sempre me incomodou essa conversa, professor. Me incomoda também, bastante. Porque eu chego, cara, o UEL é o UEL. O UEL é o UEL. Não importa se é a senhora que está na reitoria, se era o professor Jackson, o Bonassar, isso é antigo, hein? Bonassar está na universidade ainda. Um abraço para Bonassar. Excelente, professor Bonassar. Né? Então, não importando quem esteja ali, pouco importa da direita, esquerda, do centro, para cima ou para baixo, a UEL é a UEL. Mas você veja bem mais um exemplo de como a polarização política interfere, inclusive dentro das possibilidades de estudo de uma pessoa. Porque veja bem, olha, eu fico extremamente triste quando o meu desejo para as minhas filhas, para o meu sobrinho, é que eles tenham a oportunidade de passar no vestibular da UEL e cursarem. Sim. É o que eu desejo para minha família. Certo. E isso eu deixo sempre muito claro para quem eu converso. Agora, a polarização política no nosso país, infelizmente, chegou a uma situação de demonização das universidades públicas e do servidor público em geral. Sim. O que eu vejo como lamentável. Porque, vamos lá, pandemia. Onde o conhecimento foi gerado? Nas públicas. Então. Onde foi feito o atendimento à população? Pelo servidor público. Sim. Quais foram os projetos de pesquisa? Eu mesmo participei de vários projetos de pesquisa que tiveram fontes de fomento, inclusive na fabricação de novos kits. Pra gente, você lembra dos problemas? Lembro, lógico. Onde isso acontece? Acontece dentro de uma privada? Não, pública. É dentro de uma universidade pública. A privada não quer saber disso. Por quê? Porque não é o foco dela. Então, nós temos que entender isso. Então, quando eu penso em uma formação de qualidade, não desmerecendo a privada ou querendo favorecer a pública, nós temos enfoques diferentes. Sim. A pública, ela tem um enfoque de fazer não só a transmissão do conhecimento, mas gerar conhecimento. Sim. E isso no Brasil, nós não temos grandes centros de pesquisa, institutos de pesquisa. Pelo que eu sei, toda pesquisa dentro do país... Mais de 90% é gerada... da pública. É pela universidade pública e nós temos poucos institutos de pesquisa. Sim. Quando eu falo que nós tínhamos lá o ensino, a pós-graduação, a pesquisa, trabalhando junto com o ensino da graduação, o que eu estou fazendo? Qual é a oportunidade que eu estou dando para esse aluno? Além dele receber a informação, eu estou dando a possibilidade de ele atuar de forma prática dentro dos 14 órgãos suplementares que nós temos, que isso, só para saber, o UEL é a que mais tem órgão suplementar dentro do Estado, ou seja, possibilidade de fazer ensino, pesquisa e extensão de forma prática, assistindo a comunidade. Outra coisa extremamente importante, ele está recebendo conhecimento, ele está transmitindo e ele está fazendo a geração de novos conhecimentos. Sim. Nós temos milhares de projetos de pesquisa, de extensão, nós temos inúmeros projetos de ensino. Isso é uma característica das universidades públicas. Sim. E quando eu limito o poder de uma universidade pública na transformação social, porque eu acho que eu vou fazer uma polarização política e o meu filho vai sair de uma forma ou de outra politicamente, eu estou limitando a forma de ver a vida e enxergar o mundo dessa pessoa. Sem dúvida nenhuma. Que é aquilo que a gente estava conversando, Henrique. Será que eu continuar da mesma forma, com o mesmo grupo, com a mesma bolha, eu como ser humano serei tudo que eu poderia ser? Eu vou evoluir, né? Eu vou evoluir? Não vai, Não vou. Por quê? Porque a universidade... Eu tô na bolha, né? Eu tô na bolha. É diversidade. É aquilo que você estava falando. É o mais pobre sentado do lado do mais rico. É aquele que não teve oportunidades e agora tem, devolvendo para a sociedade no ensino, na assistência. Uma forma diferente e daí você escolhe o lado que você quer ir. Sim. A possibilidade, a democracia é isso. Agora, eu limitando, porque eu não vou colocar o meu filho lá, porque vai ter um cara de esquerda lá, ou um cara ou uma direita extrema, ou
É isso que se limita a vida dentro de uma universidade, é isso que eu quero para o meu filho como formação. Então, eu passo por isso, porque eu tenho filho adolescente, né? Como eu te falei, que tá prestando vestibular. E quando eu vejo esse tipo de visão, eu só tenho a lamentar pela pessoa, porque ela vai privar os filhos de estudarem numa instituição que é capaz de transformar vidas. E transformar mesmo, professor. Eu lembro quando eu entrei na UEL, entrei em 95, é a universidade na ideia de universo. Exatamente. Entendeu? Não, é a universidade no sentido que eu vou ter contato com coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter, eu vou ter aprendizados que estão muito além da minha bolha, né? Da bolha, porque todo mundo tem bolha. Sim. Né? Todo mundo tem bolha. Porque vai muito além e eu percebi, professora, que a universidade, ela está preparando o cara para o mundo mesmo. Exatamente. Né, professor? É muito diferente, gente. É você ter contato, você saber falar, é você saber se relacionar, você ser político no ato de que todo ser humano é político e precisa da política para viver. Saber se virar. Saber se virar. Não é tudo dado na mão. Saber tomar decisões também, né? Porque... Sem dúvida nenhuma. É o que eu brinco assim, todo mundo forma bem. Tá? Tanto a universidade privada quanto a estadual formam bem. Mas nas públicas, você tem um ganho social de visão de mundo, muito de importante. visão... Uma escola de vida, né? Uma escola de vida que é a particular... Não todas, lógico que tem as particulares também que mostram isso, mas a pública é de uma forma muito legal. E que eu sempre falo para os pais, se você deu educação para o seu filho, se você deu base para o seu filho, não importa onde ele vai estudar. Não importa. E a gente tem que pensar uma outra coisa também que é muito importante. Sim. Nós temos alguns cursos que realmente... Nós temos uma identidade política mais exacerbada. Lógico. Mas faz parte da formação. Não é ciências sociais. Exatamente. É lógico. É fundamental. Que vai ter. Então, eu vou agora. Uma universidade privada muitas vezes não vai ofertar esse curso. Cabe a quem fazer essa formação? As universidades E não públicas. Vai ofertar mesmo. E não vai. Às vezes, um curso de história. Por quê? Porque o foco de uma privada... com certeza vai levar em conta a parte financeira. É lógico. O objetivo é outro. Agora, cabe à universidade pública formar. Agora, se eu achar que porque esses cursos, eles ciências sociais, serviço social, filosofia, são cursos que não devam existir, porque as pessoas, elas devem pensar todos de uma mesma forma, eu matei aquilo que é o fundamental dentro de uma universidade e dentro de uma sociedade, que é aceitar o pensamento diferente. É a pluralidade, né? A pluralidade de ideias é fundamental. Então, esses cursos, eles têm que ser valorizados. Sim. Nós só chegamos até hoje, como sociedade, porque pessoas diferentes contribuíram. Perfeito. Então, eu vou acabar com isso? Não pode, nem deve, e quem fizer isso... Exatamente. Nós estamos fazendo o quê? Robôs? Pessoas que vão pensar da mesma forma, estarem no mesmo lugar. Não é isso que nós fomos criados como instituição para fazer. Transformação social não se faz com ideia única. Tá? Então, eu lamento, mas eu acredito que a gente possa trabalhar com comunicação, como o professor Miguel falou, com maior integração com a sociedade, trabalhar cada vez mais com as escolas. Os pais muitas vezes estão contaminados com ideias, né, que não são reais. Esse faz 1 ano, 2 anos, professor, a minha filha estudava num colégio aqui em Londrina e a maioria dos pais eram de fora. E aí alguém deu ideia de levar as crianças na UEL. Aí eu falei, eu vou. E eu fiz uma tour. Como eu fui do DCE, eu fiz uma tour. É a casinha, a igreja, o calçadão, a biblioteca. Aí fui levando. E os pais ficaram impressionados com a UEL. Entendeu? Quando eu comecei a falar, aqui tal, aconteceu assim, aqui tal, aconteceu assado, aqui tal, foi reunião de 4 cursos que fez a UEL. Isso mesmo, é muito legal isso. A história é muito legal. E aí a pessoa, ela pega e fala, mas é assim?
Ah, mas tem isso? Ah, mas vocês entregaram isso? Mas vocês, né? Então, é a questão da comunicação mesmo. Tem que melhorar e tem que cada vez ter mais universidades de porta aberta para a comunidade. Exatamente. Nós temos um evento maravilhoso que é como é que chama, Miguel, dos cursos de graduação agora que a gente faz? Feira das Profissões? Feira das Profissões, que acontece um pouquinho antes da inscrição do vestibular, que eu também levei minha filha. É muito legal, porque você dá uma andada pela universidade e vê. Mas você não precisa ir só nesse momento. A universidade é aberta. A universidade é aberta. É aberta. Você não tem muros na UEL. Você pode entrar, você pode marcar. Muito legal isso, professora. Você não tem muros na UEL. Todo mundo pode entrar, né, Miguel? Sim. Todo mundo pode entrar lá e conhecer. O pai que está aí vendo a gente, quer saber do curso. Ah, meu filho, direito, vai lá. Entra no site da UEL, veja o curso, tem o número do coordenador, entre em contato, veja, conheça. Porque uma causa também de evasão é porque o aluno muitas vezes se matricula num curso e ele não sabe exatamente o que espera, qual... Perfeito. Vai conversar com o coordenador, vai fazer, né, uma avaliação. Vai conhecer, às vezes, para ver a área de atuação também. Exatamente. Sim, vai nos nossos órgãos suplementares, que são maravilhosos. Tinha um projeto que chamava Portas Abertas, lembra? Portas Abertas. Portas Abertas, que a gente abria a universidade para o pai vir, para o aluno vir. Gente, podíamos ficar aqui mais 24 papo horas. Bom, né? Com certeza. Maravilhoso. E o Henrique é uma simpatia, né? Opa, tamo junto. Já conversamos um monte antes, né, Henrique? Opa, né? Gente, para a gente estar finalizando, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar? Professora? Ainda continuo com a minha tosse pós-eleição, tá? Não, me fala uma coisa. Qual que foi a emoção quando vocês souberam que vocês tinham ganho? Olha, eu me recordo, a professora André teve uma reação muito espontânea, né? Mas o sentimento foi de gratidão e eu de carinho espontânea, e reconhecimento aí pela comunidade universitária, né? Qual que foi minha tão espontânea? Você ajoelhou. Ela ajoelhou e... Henrique, foi tão pesada a campanha eleitoral, foi tão difícil para mim. Sim. Para o Miguel também. Mas assim, por todo o processo, toda uma tentativa de que eu desistisse, não fosse candidata, e depois todo um processo muito dolorido durante a campanha, que a única coisa que na hora que estava sentadinho, eu e o Miguel, né? Miguel aqui de mão dada, eu e o Miguel de mão dada, os outros candidatos ali, um telão aparecendo. Vocês estavam aonde? No anfiteatro do Ciro CCB. Grossi. Lembra do Pinicão? Eu lembro, lógico. A gente estava ali, né, Miguel? E daí apareceu a primeira votação de docentes e a gente estava bem acima na minha cabeça é uma calculadora, tá? Eu comecei a fazer conta ali, falei, bom, se a gente ganhou por tantos, o peso do docente, agente universitário e aluno é diferente na votação, então eu comecei a fazer conta, daí apareceu o do funcionário, do agente universitário, ganhamos também, né? Ganhamos. Depois tem mão do Miguel, meu que Deus do céu. Bom. A hora que apareceu do aluno, do estudante, foi uma emoção muito grande. Por quê? Porque tinha tido muita fake news na campanha. Certo. Principalmente a respeito de mim. Certo. Do que eu sou como pessoa. E certo. isso tinha me deixado extremamente... Eu imagino, professora. Mexer com aquilo que você é muito difícil. Porque uma coisa é falar, você não é competente, ou você não é isso, ou você não é aquilo. Mas mexer com a sua essência de princípios, isso machuca muito. E a hora que a gente viu, né, Miguel, aquela vitória nas 3 categorias, e inclusive de estudante, a minha única... a primeira ação foi abraçar ele, porque é o nosso parceiro. É lógico. Meu parceiro ali, que sabe, né? Passou por tudo aquilo lá. E hoje eu digo, assim, de coração aberto, que é o meu grande amigo, e vai ser esse meu grande amigo, a pessoa que eu vou confiar para os próximos... Está bem acompanhado, professor. Eu tenho certeza disso. A gente, antes de tudo, a gente reuniu as famílias, né, Miguel? É verdade. Foi meu marido, a primeira reunião foi assim, o meu marido, a esposa dele, e como é que nós vamos lidar com essa situação? Certo. Então, nós somos... Quem influi mesmo, família... Claro. É importante colocar que nós já nos conhecemos há alguns anos também, já trabalhamos juntos há quase 4 anos ali, com contato então, diário, né? Foi isso. Então, minha primeira reação foi abraçá-lo
Minha segunda reação foi ajoelhar. E agradecer. E agradecer, porque chegou ao fim aquilo lá. Porque foi um martírio para mim, foi muito difícil. Sim. Mas foi tão bom ao mesmo tempo que eu só podia agradecer a Deus por aquilo ter acontecido. Perfeito. Porque foi maravilhoso, né? Foi. E assim, a hora que você olha todas aquelas pessoas atrás de você, naquela vibração e aquela... Olha, é um momento assim que eu vou levar para o resto da minha vida. Sim. Eu poder ajoelhar ali e dizer, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando. Né? Porque é uma oportunidade. Sem dúvida. É uma oportunidade que a gente está tendo de mudar um caminho que a universidade... Sem dúvida, sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande, mas eu podia não ter, né? Eu podia não ter conquistado isso, nem você. Então, a gente conquistou isso. E esse meu agradecimento foi um momento muito marcante. E o meu terceiro momento muito marcante foi... Esse foi o segundo, né, Miguel? O terceiro foi quando meu marido, que é professor da UEL também, pulou a cerquinha... Marcel. Pulou a cerquinha ali que estava separando a gente e veio me abraçar, porque para mim também foi algo assim muito forte, porque... O Marcel faz um risoto maravilhoso. Opa! Interromper. E foi um momento importante, porque foi difícil. E ele teve que estar nos bastidores o tempo todo. Sim, opa! O tempo todo. E isso foi assim muito marcante para mim. Então, essa sensação de poder fazer diferente... é o que as pessoas podem esperar. E a gente tem noção a gente tem noção de que aquilo foi uma confiança muito grande da comunidade. Sim. E que, embora tenham tido tantas mentiras, tantos ataques, tantas coisas, as pessoas acreditaram na gente. Perfeito. E não são só as pessoas que votaram. A gente vai ter a oportunidade agora, isso que é o mais importante, de mostrar que não era nada daquilo, que o que a gente quer é que as 22 mil pessoas sejam atendidas, não é para um grupo, para o outro, é para todo mundo. Sim. E a nossa proposta sempre foi essa. Que legal, então, agora a gente vai poder fazer. Então, esse agradecimento é para poder, não é só ter vencido, é ter essa oportunidade hoje de devolver para a UEL a mudança que ela fez na minha vida e da minha família. Que legal, professora. É o que eu falo, poder não é o poder pelo poder, não, né? Não. O poder é saber que você vai poder fazer coisas... É o cumprimento do propósito. Cumprimento, que o professor Miguel colocou, a questão do propósito. Eu acho que uma questão muito importante, né, professor André, é colocar que agora nós vamos administrar para a comunidade universitária como um todo. Para as 22 mil pessoas. Exatamente. Não é para o João, não é para o Pedro. Não. Nós vamos ali, o nosso... slogan era Nossa Casa UEL, né? Então, nós vamos cuidar da nossa Casa UEL para todos. Que legal. Vem cuidar você também. Vem cuidar você também. Vem cuidar você também. E vem estudar você também. Vamos falar aí para os nossos jovens, para os pais, para os avós, porque hoje tem muito jovem que é cuidado pelos avós, sim, né? Sim. Vem estudar na UEL. Vem estudar na UEL. Eu falo, a minha experiência como professor, a minha experiência como aluno, a minha experiência, eu fiz mestrado na UEL, eu lembro, e professor Luciano Munk, professor e outros professores que agora... Um grande professor, grande amigo. E foram pessoas que eu nunca estudei tanto, eu nunca fui tão desafiado e hoje eu não sei como seria minha vida se eu não tivesse feito mestrado na UEL. Que legal. Entendeu? E hoje eu sou professor, estou todo o programa de mestrado em ADM. Cara, vocês mudaram a minha vida. E literalmente, hoje eu estou aqui falando do jeito que eu estou aqui, da forma que eu estou aqui. Não foi pelo curso de Direito, não foi pelo curso de ADM, sim pelo mestrado. Olha, que legal, que bom. Uma experiência... Aproveitar para mandar um abraço para o Paulo Pegino, que é o atual coordenador também. Opa! Né? Prazer, professor. Né? Tem doutorado lá agora, né? Prazer, professor. Vou voltar. Opa! Né? Mas a ADM acho que está montando, não sei se já lançou. Direito lançou. Lançou Direito e lançou Serviço Social. A ADM acho que vai lançar também. E então eu sei da importância da UEL, eu sinto muito feliz de vocês terem vindo aqui, professor Miguel, pela parceria que nós já tivemos. Para mim é um grande orgulho, começamos a dar aula na mesma época, e é muito legal ver pessoas que você trocava ideia, pessoas que nós pensávamos diferente um pouco, né, professor, na época.
e vocês estarem lá. Professora, a mesma coisa. A vida acadêmica tem muitas pessoas que falam que a vida acadêmica é ruim, etc. Não, a vida acadêmica é a melhor vida que eu falo, quer me deixar feliz, me coloca numa sala de aula. Rejuvenescedor. É conhecimento, às vezes tem vontade de desganar, mas faz parte. Eles pensam isso da gente também. Certeza. Né? Então, eu queria agradecer muito a vocês terem aceitado o meu convite. Gostaria de convidá-los para uma próxima vez, mais para frente, para ver como está indo, para tudo, e também pela conversa maravilhosa que nós tivemos. Muita luz, professor. Obrigado, muita professor Henrique. sorte, agradeço novamente muita o convite, competência, porque sorte, eu aprendi que sorte não existe. Sorte é o preparo com a oportunidade. Exatamente. Você está preparado, você teve a oportunidade, então você pode fazer. E aí a sorte é o que você vai fazer com o seu preparo e com a sua oportunidade. Professora, para a senhora também. Obrigada. Adorei vir. Toda a luz do mundo. Que vocês tenham 4 anos abençoados e que vocês façam a UEL, que já é grande, a UEL, que já é enorme, que a UEL ela se torne mais brilhante, e que as pessoas de Londrina entendam a importância da UEL, não só como uma universidade, mas como uma instituição que formou e forma o perfil do londrinense e que prepara Londrina para o futuro. E é uma coisa que a gente tem que correr atrás. Tá bom? Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui. E eu que agradeço. Adorei também, viu, Henrique? Professor, e a porta está sempre aberta aqui. Valeu. A gente volta, né? Opa, eu busco vocês lá. Tá bom. Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Para mim foi maravilhoso. Eu poderia ficar aqui mais 3 horas aqui conversando com que assunto tem. Assunto tem. Mesmo. E espero que você goste. Não esquece de curtir o vídeo. É muito importante para todos nós. E até uma próxima vez. Muito obrigado e até mais.